Fala aí, mergulhador! Nesse vídeo você vai aprender um dos principais padrões de projeto para desenvolvimento de software. Sem brincadeira, depois que eu realmente entendi de verdade como esse padrão de projeto, esse design pattern funciona, eu acho que eu melhorei uns 1000% a qualidade dos projetos que eu desenvolvo. Quando eu olho para o código usando esse padrão de projeto, dá vontade de chorar quase, sabe? Meus olhos, acho que até começa a sair lágrima de tão bonito que o código fica, sabe? Fácil de dar manutenção. Mas, enquanto isso, eu sei que tem muitos programadores que até usam o padrão, porém não entendem, não compreendem realmente, de verdade mesmo, como funciona o padrão. E por isso não conseguem tirar o máximo de proveito dele. Eu estou falando do padrão Dependency Injection, ou injeção de dependência. E o mais legal é que esse padrão, junto com o princípio de inversão de dependência, que não são a mesma coisa, apesar do nome ser parecido, eles não são sinônimos, deixa o nosso código ainda melhor. Então, nesse vídeo, nós vamos mergulhar na prática no padrão de projeto injeção de dependência, usando o princípio de inversão de dependência, e você vai ver como isso é implementado com o Spring Framework. Mas antes de continuar, eu quero te pedir uma ajuda. Esse vídeo precisa chegar para mais pessoas, porque esse é um assunto muito importante e nós precisamos elevar o nível das pessoas que trabalham na área com programação no Brasil, né? Se a gente consegue fazer isso, a área se torna mais profissional e todos nós somos mais valorizados. Então, além de curtir e se inscrever aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos que você participa, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, etc. Então vamos lá, para a gente começar aqui no nosso conteúdo, vamos entender primeiro o que significa essa palavra dependência, né? Dependência é quando a gente precisa de alguma coisa para realizar, tipo, determinada tarefa, né? Por exemplo, para gravar essa aula aqui para você, eu dependo do meu notebook. Sem ele eu não consigo nem trabalhar, né? Agora, falando de código, de orientação a objetos, dependência é quando uma classe precisa de uma outra classe para funcionar. Quer ver um exemplo aqui? A gente tem esse projeto, esse é o projeto que a gente vai trabalhar nessa aula, tá? Um projeto bem simples, um projeto de uma loja, na verdade é um embrião, né? Um projeto embrião aqui de uma loja, onde a gente tem pouquíssimas classes aqui para ficar bem simples você entender todo o conceito, tá? Vamos dar uma olhada aqui na classe PagSeguro Service. PagSeguro Service é uma classe de serviço. A gente está simulando aqui como se fosse uma classe de integração com o gateway de pagamento do PagSeguro, né? Com a API de pagamento do PagSeguro. Logicamente, a gente não implementou isso aqui, mas imagine que é isso. Então, essa classe aqui tem como responsabilidade fazer essa integração com o PagSeguro, beleza? Aí a gente tem a classe Venda Service. Classe Venda Service tem como responsabilidade registrar uma venda, por exemplo, no banco de dados. A gente não está fazendo esse registro no banco de dados, por exemplo. Está tudo simulando aqui, porque esse não é o ponto desse vídeo, tá? Não é isso que a gente vai falar nesse vídeo, é sobre injeção de dependência. Porém, veja que ela tem uma dependência, ou seja, ela usa aqui PagSeguro Service. Então, tá vendo que esse método registrar aqui, existe uma dependência, um acoplamento bem forte aqui, ó, uma dependência entre a classe Venda Service com a classe PagSeguro Service. Beleza? Então isso aqui é uma dependência. Beleza. Qual que é o problema disso aqui? Qual que é o problema de ter uma dependência dessa forma que eu estou te mostrando aqui? Bom, todas as classes, primeiro a gente tem aqui um problema de código, geração de código boilerplate, né? Todas as classes que utilizam PagSeguro Service vai ter código repetido da instanciação do PagSeguro. Então imagina que nosso projeto vai crescendo, daqui a pouco a gente tem uma outra classe que precisa fazer integração com o PagSeguro Service. Ela vai ter que instanciar o PagSeguro Service para poder usar ela. E essa instanciação, como você pode ver aqui, a gente passa um token, né? Porque no construtor ele recebe um token. Então isso aqui vai ficar, essa linha aqui, ó, essa linha aqui, a tendência, ela ir sendo duplicada, né, sendo proliferada aí em todo o software onde precisa ser usado o PagSeguro Service. Então, isso deixa o nosso código, o nosso software frágil, né, porque é fácil esquecer em algum lugar caso a gente precise fazer alguma alteração. A gente quer fazer uma alteração. Imagina que o PagSeguro Service mudou agora a forma de instanciar, recebe mais parâmetros no construtor, enfim, alguma coisa assim. Todo lugar que tiver isso no nosso código, a instanciação do PagSeguro Service, vai ter que ser alterado. Então, esse é um primeiro problema, né? Tem uma outra questão, um segundo ponto aqui, é que o código da forma que eu te apresentei aqui, ele fere um princípio chamado princípio do aberto-fechado, ou Open Closed Principle.
Esse princípio é um dos princípios do Solid. Não sei se você já ouviu falar de Solid. Solid é um conjunto de princípios que tem como objetivo melhorar a reutilização do código e também reduzir a frequência com que você altera uma classe. Ele diz que uma classe tem que ser aberta para extensão e fechada para modificação. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu mudar a forma de instanciar o PagSeguro Service, como eu disse no exemplo anterior, por exemplo, adicionando um novo parâmetro aqui no construtor, enfim, alguma coisa assim, a gente vai ter que alterar em todas as classes que utiliza o PagSeguro Service, né? Um outro exemplo, se a gente quiser começar a usar PayPal, não quero mais usar PagSeguro Service. Beleza, a gente pode criar uma nova classe, igual tem PagSeguro Service, a gente poderia criar uma classe PayPal Service, porém, para o Venda Service usar o PayPal, a gente vai ter que substituir isso aqui, vai ter que mexer no código. Ou seja, para a gente estender o nosso software, adicionar um novo comportamento, no caso aqui do pagamento, a gente vai ter que mexer em outras classes que aparentemente não tem nada a ver com a história, né? Então, para adicionar um PayPal, ou seja, não é extensível, né? Não é plugável o nosso código, a gente não consegue simplesmente plugar um PayPal no nosso software sem ter que mexer em códigos que não está diretamente relacionado, entendeu? Então, está ferindo aqui o princípio Open Closed Principle. Ele também fere um princípio chamado princípio de inversão de dependência, ou Dependency Inversion Principle. Não confunda aqui com injeção de dependência, tá? A gente vai ver nessa aula aqui, nesse vídeo, a gente vai estudar sobre injeção de dependência. Porém, não confunda, o padrão de projeto Dependency Injection, ou injeção de dependência, ele anda junto com inversão de dependência. Mas eles não são sinônimos, beleza? Então, aqui a gente tem um autoacoplamento entre Venda Service e PagSeguro Service, certo? Nós não temos aqui, como eu já disse, a plugabilidade, ou seja, não conseguimos plugar um novo gateway de pagamento aqui, como o PayPal, qualquer um outro gateway de pagamento, a gente não vai conseguir plugar ele sem ter que mexer no código aqui. A gente sempre vai ter que alterar o código de Venda Service se a gente quiser substituir o PagSeguro por um outro serviço. Esse princípio de inversão de dependência, ele diz que classes de alto nível não devem ter dependência de classes de baixo nível. Ambas devem depender de abstrações, ou seja, vamos entender isso como interfaces, por exemplo, né? Então, o que nós temos aqui é que uma classe de alto nível, como Venda Service, está dependendo diretamente, está altamente acoplada aqui com uma classe de baixo nível, que é PagSeguro Service. E, na verdade, o que sugere esse princípio é que elas não tenham essa dependência, né? Mas que elas tenham dependência com uma abstração. A gente vai chegar nesse ponto na hora que a gente for alterar o nosso código e eu volto a falar desse princípio para ficar ainda mais claro para você. Outro problema aqui desse código é que não é fácil, na verdade é difícil fazer testes unitários dele, né? Então, olha só, a gente tem um código de teste aqui, no pacote aqui, ó, no Source Test Java, nesse pacote, na verdade, né, nessa pasta Source Test Java, Venda Service Test. Então, a gente já tem um teste unitário aqui, a gente está usando o JUnit, um teste bem simples, onde a gente vai só simular aqui o registro de uma venda. Então, instanciamos aqui a venda, inclusive essa classe venda aqui é uma classe com propriedades e com getters e setters. Estou usando o Lombok aqui para gerar os getters e setters, beleza? Uma classe bem simples. A gente instancia a venda, então camiseta branca, quantidade 2, o valor. E eu instancio um Venda Service e falo assim, ó, registra essa venda aqui e esse aqui é o número do cartão de crédito. E a gente pode executar esse teste. Vamos executar ele, ó, botão direito aqui, Run as JUnit Test. Olha que legal, o teste passou, tá verdinho, né? Então quando tá verde aqui é porque o teste passou com sucesso, a gente não tem nenhum problema de acordo com o que a gente configurou o teste aqui. Qual que é o problema disso? É que a cada execução do teste de Venda Service, a gente vai realizar um pagamento também no PagSeguro, porque olha só, aqui o Venda Service, o método registrar, ele registra um pagamento no PagSeguro. Qual que é o problema disso aqui, Thiago? O problema é que quando a gente faz testes unitários, a gente quer testar apenas a unidade, apenas a classe, né? Então, se a gente quer testar o Venda Service com testes unitários, a gente não deveria fazer uma execução real de uma integração com o PagSeguro, por exemplo. A gente deveria, nesse caso aqui, fazer um mock, né? Um mockar significa criar um objeto fictício
que na verdade não faz nada, que na verdade não faz uma transação real. Nesse caso aqui a gente vai quebrar o banco, porque cada teste que a gente fizer aqui vai fazer uma integração com o PagSeguro. Lembrando, o PagSeguro Service aqui, ele não está real porque é uma simulação, mas seria real se fosse um software completo aqui já, né? E por que a gente não consegue fazer um teste só do Venda Service? Porque a instanciação aqui de PagSeguro Service está dentro do método registrar, né? Então é muito difícil para a gente, não está recebendo como parâmetro, né, o PagSeguro Service em nenhum momento está sendo recebido como parâmetro. Então isso torna muito difícil. Uma outra questão é que mesmo se a gente fosse fazer um teste unitário dessa forma, que na verdade não é bem um teste unitário, já que está dependendo do PagSeguro Service, mas olha só o que poderia acontecer. Imagine que o PagSeguro saiu do ar em algum momento, ou deu algum erro aqui, e eu vou simular isso, tá? Vou colocar aqui, vou lançar aqui uma exception, runtime exception, vou colocar a mensagem aqui, erro cobrando com PagSeguro. Só para a gente simular um erro, tá? E a partir desse momento, quando eu for testar aqui novamente o Venda Service, ou seja, eu não estou testando o PagSeguro, estou testando o Venda Service. Olha o que vai acontecer. Está falando que deu falha, não tá, o teste unitário não vai passar. Ou seja, por um problema externo, a gente está quebrando os nossos testes. Bom, então vamos lá. Vamos começar a resolver esses problemas. A gente vai começar resolvendo isso, então, usando inversão de controle, conhecido também pela sigla IOC, com I maiúsculo, O minúsculo e o C maiúsculo. Essa é a sigla que você também pode ouvir falar de inversão de controle, ou Inversion of Control, né? Que é um princípio da programação que tem como objetivo inverter o fluxo de controle do programa comparado com o fluxo tradicional. Então, nesse exemplo aqui, nós podemos fazer a inversão de controle retirando a instanciação da dependência, que é aqui PagSeguro Service, para algum componente externo a essa classe. Então, não vai ser mais responsabilidade do Venda Service instanciar o serviço do PagSeguro. Isso vai ser uma responsabilidade externa, então a gente está invertendo esse controle, tá? Uma das formas de implementar inversão de controle é com o padrão de projeto Dependency Injection, ou seja, injeção de dependência, né? Então, dizemos que injeção de dependências é um tipo, é uma implementação de inversão de controle. Não é a mesma coisa, eles não são sinônimos. Muitas vezes tem pessoas que falam que são sinônimos, mas eles não são sinônimos. É apenas um tipo de implementação, porque dá para fazer inversão de controle com outros padrões também. Injeção de dependência é apenas um deles, tá? Então, injeção de dependências é um padrão de projeto onde o controle a ser invertido é a instanciação e a atribuição de dependências de um objeto. Quer ver? Vamos fazer isso aqui? A gente vai criar aqui uma variável de instância chamada PagSeguro Service. Opa, isso. PagSeguro Service. Beleza. E agora a gente vai criar aqui, vou gerar um construtor using fields, beleza? Seleciona aqui, generate. Gerei aqui um construtor. Veja, o construtor recebe como parâmetro PagSeguro Service. Posso tirar esse super, não preciso dele. E atribui aqui o que ele recebeu como parâmetro aqui nessa variável de instância. E agora, ao invés de nós usarmos isso aqui, ó, dessa forma, nós... na verdade, é só comentar esse código aqui. A gente não precisa mais instanciar aqui PagSeguro Service. Vou até apagar isso aqui. Dessa forma. Tá, Thiago, mas cadê a instanciação? Porque se eu executar isso aqui, vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada, né? Porque, na verdade, não vai nem conseguir executar, porque aqui no teste já está dando erro aqui, ó. Quando eu vou instanciar um Venda Service, eu preciso passar um parâmetro. Que parâmetro é esse? O PagSeguro Service. Deixa eu voltar aqui só para eu copiar essa instanciação aqui, para não ter que fazer de novo. Aí eu venho aqui e passo a instanciação. Importar, beleza. Tá vendo aqui? A gente só inverteu. Ao invés de instanciar PagSeguro Service aqui dentro de Venda Service, agora a responsabilidade é de alguém de fora. No ponto de vista de Venda Service, tanto faz, não quer saber de onde está vindo essa instanciação, essa instância, né, de PagSeguro Service. Ela só coloca como uma exigência. Olha, tudo bem, para eu funcionar, eu preciso de uma instância de PagSeguro Service. Sem ela, eu não consigo funcionar. Então, quem quer usar a Venda Service já sabe que precisa passar uma instância de PagSeguro Service. Então, fica
aqui essa instanciação da dependência. E qual que é a vantagem de fazer isso aqui então? Que primeiro, tirando essa instanciação aqui para fora da classe venda service, se por acaso precisar mudar alguma coisa na instanciação, a gente não tem que mexer nessa classe de negócio aqui. A gente não tem que mexer nela, a gente mexe só nas classes que iniciam o software, né? Daqui a pouco a gente vai usar o Spring, você vai ver que existe um lugar único ali que a gente pode mexer na instanciação, mas a gente não precisa ficar recompilando, alterando e recompilando todo o nosso software, saindo buscando onde é que está sendo feita uma instanciação de PagSeguro Service, que poderia ter em vários lugares. Não, a gente não tem isso, então facilita bastante. Nós reduzimos, inclusive, com isso, o código boilerplate, né? Nós melhoramos a manutenibilidade do código. Nós podemos passar novas implementações, inclusive, olha só, aqui no Venda Service nós podemos passar instâncias de outras implementações que são subtipos de PagSeguro Service, tá? Para substituir o comportamento, né? Usando polimorfismo. Então, por exemplo, isso até facilita bastante, já começa a facilitar para a gente nos testes unitários. Por exemplo, a gente poderia criar aqui uma classe, deixa eu criar aqui de teste. Vou criar uma classe aqui, ó, mock PagSeguro Service. Essa classe mock PagSeguro Service, eu criei ela aqui na pasta de teste, porque é uma classe só para teste, né? Só para os nossos testes unitários ali, ó. Aí eu vou fazer um extends aqui, PagSeguro Service. Recebe aqui como parâmetro o token. Na verdade, não precisa fazer nada com esse token. Deixa eu passar para cima o token. Deixa eu passar para cima aqui com o super, tá? Não poderia também ignorar, porque, na verdade, essa classe aqui, ela não vai fazer nada. Ó, efetuar pagamentos. Aí, eu vou substituir o método de efetuar pagamentos, já que eu estou herdando o PagSeguro Service, que o efetuar pagamento é onde realmente realiza a ação de efetuar um pagamento. Vou dar um print aqui só para você ver. Não faz nada. Vou colocar assim, ó. Mock. Não faz nada. Só para a gente ver como vai funcionar. Agora no teste, eu vou rodar de novo aqui ele. Veja, rodamos o teste e ele registra a venda e faz a cobrança no PagSeguro. Então, imaginando que fosse um software real esse aqui, ele realmente faria a cobrança aqui. Porém, se eu passar aqui um mock PagSeguro Service e executar, apareceu aqui. Não faz nada, olha, registra a venda e não faz nada, tá vendo? Então nós conseguimos dessa forma aqui fazer uma substituição, né? A gente herda PagSeguro Service, faz uma substituição do método. Já é alguma coisa, a gente já começa a simplificar então os nossos testes aqui unitários, tá? Beleza, deixa eu apagar esse mock service, esse mock PagSeguro Service, voltar aqui para o PagSeguro. Beleza, ainda tem problema esse código nosso aqui, vamos dizer. Ainda tem como melhorar, vamos dizer assim, né? Ainda tem como melhorar esse código aqui. Ele ainda tem um autoacoplamento. Se a gente olhar aqui, ó, tem um diagrama de classes que eu tenho aqui no StarUML, um diagrama de classes muito simples, né? Eu tenho duas classes aqui. Eu ocultei aqui propriedades e métodos, tá? Aqui pra gente é importante olhar só a classe. A gente tem a classe Venda Service, que depende, essa setinha aqui com pontilhado significa dependência aqui no ML, tá? Então, Venda Service depende de PagSeguro Service. Então, a gente tem aqui um autoacoplamento. Por que depende? Porque, veja, a gente tem um import aqui, ó, PagSeguro Service. Aqui eu uso PagSeguro Service, PagSeguro Service. Cadê? Aqui, isso, aqui mesmo. Aqui tem um import, enfim. Essa classe Venda Service depende, não tem como negar que ela depende, né? Se a gente quiser adicionar aqui uma nova implementação do PayPal, não vai ter jeito. Você pode ter uma ideia mirabolante. Ah, Thiago, tem jeito. Eu acho que a gente pode criar um PayPal. Vamos lá? Você pode pensar aqui, ó. Posso criar um PayPal Service. E esse PayPal Service pode fazer a mesma coisa que você fez no mock. Você pode fazer um extend de PagSeguro Service e substituir o método efetuar pagamento. Só que aí é o PagSeguro, não é o PayPal, não é mais o PagSeguro. Bom, se você fizer isso, você pode ter problemas, porque aqui é uma classe simples, né? Mas imagina uma classe mais complexa que realmente realiza
o que tem que realizar aqui, né, que é a integração com o PagSeguro, pode ter muito mais métodos aqui, até métodos privados, né? E outra coisa é que não faz nenhum sentido, pensando em orientação a objetos, dizer que PayPal Service herda PagSeguro Service. Porque quando a gente faz uma herança, a gente está dizendo que é né? E PayPal não é um serviço de PagSeguro, não tem nada a ver. Você não pode usar a herança só para reaproveitar código. Heranças tem uma semântica, né? Então isso aqui não é nada certo fazer, tá? Então a gente volta para o problema que a gente tem uma dependência muito forte com PagSeguro Service e a gente não consegue estender o nosso código, a gente não consegue plugar aqui novos comportamentos, novos gateways de pagamento se a gente precisar, né? Então nota que a gente ainda está ferindo aqui o princípio Open Closed, né? Porque a gente precisa, se a gente criar uma classe PagSeguro, vamos criar aqui o PagSeguro, desculpa, PayPal. Se a gente criar uma classe PayPal aqui, deixa eu só substituir, voltar ela aqui, ó, só substituir aqui para PayPal. E ao invés de token, vou colocar aqui usuário e senha, tá? Vai ficar diferente mesmo. Usuário. Beleza. Então vamos colocar assim, usando usuário. Beleza? Ok. Então, se a gente falar assim, ok, nós temos aqui o PayPal Service e eu quero usar ele aqui no Venda Service. Se por acaso a gente tem uma loja de verdade mesmo, a gente está usando PagSeguro e a gente, o dono da loja, nós, né, negociamos uma taxa melhor no PayPal, sei lá, alguma coisa assim, e a gente quer mudar para o PayPal, a gente teria que substituir aqui PagSeguro Service para PayPal Service. Ou seja, nós ainda estamos ferindo aqui o princípio Open Closed porque a gente precisa alterar o código do Venda Service para alterar o serviço de pagamento, né? Então, isso não é legal. Vamos resolver isso então. Para a gente resolver isso, a gente vai usar o princípio de Dependence Inversion, né? Ou seja, de inversão de dependência. É conhecido também como a sigla DIP, DIP, tá? Então, o objetivo desse princípio é desacoplar módulos de um software. Então, sendo mais claro aqui, é desacoplar classes do nosso projeto. Então, isso aqui a gente está com autoacoplamento, certo? Entre Venda Service e PagSeguro Service. Então, usando o princípio de inversão de dependência, nós vamos desacoplar isso aqui, tá? Como eu já disse antes, tá? Só para ficar bem claro, inversão de dependência, esse aqui é um princípio, não é sinônimo, não é a mesma coisa do padrão injeção de dependência. São coisas diferentes. Eles andam juntos, tá? Mas são coisas diferentes. Então, o que nós queremos fazer é isso aqui. Isso aqui, usando o princípio de inversão de dependência, nós vamos fazer isso aqui. Calma aí, porque é bem simples, tá? Eu coloquei outras coisas aqui, mas é bem simples. Basicamente, o que nós fazemos nós vamos criar aqui uma interface, porque esse princípio diz que classes de alto nível não podem depender de classes de baixo nível, ou seja, a classe de alto nível não pode ter essa dependência com classe de baixo nível. Ambas devem depender de abstrações. Interface é uma abstração, né? Então veja, Venda Service vai ter dependência com a interface. É uma interface que eu chamei de gateway de pagamento. E as classes de baixo nível, né, que é as classes que fazem a integração com os gateways de pagamento, que vão implementar a interface gateway de pagamento, que também é um tipo de dependência. Essa seta aqui significa implementação, não ML, né? É um tipo de dependência também. Então, essas classes aqui que implementam a integração com os gateways de pagamento dependem da interface e Venda Service depende da interface. Mas veja que em nenhum momento Venda Service vai depender de PagSeguro Service ou de PayPal Service e de nenhum service de gateway de pagamento específico, tá? Então, essa é a interface que todos vão depender. Como que a gente vai implementar isso aqui? Bem simples. Vamos pegar aqui, pode ser essa classe aqui, PagSeguro Service. Eu falo pode ser essa porque poderia ser PayPal Service também, porque elas estão com a mesma estrutura. Eu vou clicar com o botão direito aqui, Refactor Extract Interface. Então nós vamos extrair aqui, fazer uma refatoração, extrair
uma interface dessa classe aqui. Vou chamar essa interface de Gateway Pagamento. Vou selecionar qual método que eu quero que tenha nessa interface. Olha só, ele criou aqui uma interface Gateway Pagamento que declara que quem implementar essa interface precisa implementar o método efetuar pagamento. E PagSeguro Service já está, deixa eu apagar esse código aqui. PagSeguro Service ele já refatorou aqui, né? O Eclipse já refatorou para implementar a gateway de pagamento, tá? Então a gente substitui o método efetuar pagamento. PayPal Service, nós vamos implementar também gateway pagamento. Deixa eu colocar aqui um override também. Então esse é o método que a gente está implementando aqui no PayPal. Então, nesse momento que nós fizemos foi isso, ó. Essa implementação, nós criamos a interface gateway pagamento e colocamos então essa implementação, PagSeguro Service implementando o gateway de pagamento, PayPal Service implementando o gateway de pagamento. Esse mock que a gente não tem ainda, daqui a pouco a gente pode criar ele. Certo? Agora, aqui no Venda Service, veja que quando a gente fez a refatoração, ele já substituiu aqui o tipo para gateway pagamento. Né? Então, o próprio Eclipse já fez isso para a gente. Substituiu o gateway pagamento, substituiu aqui também. Deixa eu só renomear isso aqui, porque não é mais PagSeguro. Vou chamar gateway pagamento. Esse aqui também eu vou chamar de gateway pagamento. Certo? Então, olha só. Nesse momento, dá uma olhada nesse código aqui, Venda Service. Em algum momento você vê a palavra aqui, PagSeguro Service. Você vê o nome dessa classe, PagSeguro Service ou PayPal Service? Não, né? Por quê? Porque essa classe aqui agora, ela não depende. A gente conseguiu fazer isso aqui, ó. Que Venda Service não conheça a existência disso aqui. Não tem dependência nenhuma nessas implementações. A única dependência aqui é com gateway pagamento. Viu só? A única dependência é com gateway pagamento. E o legal disso agora é que aqui no nosso teste nós podemos ter Nós podemos rodar aqui com PagSeguro Service, né? Então vamos lá, vamos rodar aqui registrando uma venda com PagSeguro, mas nós podemos, deixa eu comentar para não perder isso aqui, vou colocar aqui PayPal Service, aí é um usuário e senha, né? Vou colocar o usuário AlgaWorks, senha 123, mas nós podemos também usar o Venda Service com o PayPal. Tá vendo que mudou aqui? PayPal? Então é muito fácil. Ó, quero usar com PagSeguro ou com PayPal? Independente do gateway de pagamento, eu não preciso alterar o código da classe Venda Service. Então ele está fechado para modificações. Aqui a gente está seguindo o princípio do aberto fechado. Ele está fechado para modificações, né? Porém, como eu já falei, em testes unitários a gente não deveria testar passando. Cadê o teste? Está aqui. A gente não deveria testar passando um serviço do PagSeguro ou do PayPal, um serviço real, né? Porque a gente quer testar a unidade, apenas a classe Venda Service. Aí a gente pode então criar o nosso mock. Nós criamos aqui o nosso mock gateway pagamento. Então estamos criando aqui essa classe aqui, gateway service, né? Que eu chamei. Vamos colocar aqui mock gateway service, beleza? E aqui nós implementamos a interface gateway pagamento, implementamos um método efetuar pagamento e a gente não faz nada nele. Eu vou até deixar assim, ó, sem fazer nada. Eu não vou colocar nem print. Poderia colocar, mas não vou colocar nem print para você entender que a gente pode não fazer nada. Ó, então se eu tenho aqui um teste que está usando o PagSeguro, ele vai fazer a transação com o PagSeguro, mas eu posso usar o mock Gateway Service. E aí, olha só, isolamos completamente agora. A Venda Service vai testar o que tem implementado em Venda Service sem depender de um gateway real, né? Que a gente usa um mock, tá vendo? Então ele só não imprime nada aqui, né, de PagSeguro, nem de PayPal. Então, agora sim a gente consegue fazer testes unitários de verdade em Venda Service. E entre outras vantagens, né, a gente reduziu aqui o código até agora, né, o que a gente conseguiu mexendo nesse código, a gente, além de facilitar o teste unitário, né, a gente reduziu o código boilerplate, né, da instanciação, que não é feita mais pela classe que depende, né,
dos serviços de Gateway, né? Então essa implementação agora ficou apenas aqui. A gente tem agora um baixo acoplamento, então a gente não precisa alterar a venda service para plugar novos gateways. Daqui a pouco a gente decide que a gente não vai usar nem PagSeguro e nem PayPal, mas vai usar um outro gateway. Basta a gente implementar uma nova classe aqui e passar ela, injetar isso como parâmetro em venda service. Tá? Então, exatamente isso aqui é injeção de dependência. Isso é injeção de dependência. É você dar a possibilidade das dependências de uma classe serem injetadas, serem passadas para ela. E não ela resolver por si só que eu vou instanciar o que eu preciso. Não, isso aqui é injeção de dependência. A gente coloca a classe para receber isso como parâmetro. E outra coisa que a gente conseguiu, tá tudo relacionado, né? Mas é a facilidade da manutenção do código, né? Dessa forma, nosso código fica muito mais simples, né, para fazer manutenção. Deixa eu fechar tudo aqui, porque agora nós vamos começar, a gente vai colocar isso aqui para funcionar com Spring, né? Então a gente já está usando aqui a injeção de dependência, mas a gente está injetando essa dependência de forma manual, né? Então a gente está aqui, ó, de forma manual. Nós mesmos instanciamos as dependências, o Venda Service, e injetamos de forma manual. Como que a gente faria isso com Spring, né? Bom, só para você entender melhor, esse aqui já é um projeto com Spring, tá? Então eu já criei esse projeto com Spring Boot, no caso, eu estou usando aqui. Não é um projeto web, nós vamos rodar ele standalone mesmo, beleza? Então, uma vez que nossas classes dependem de outras classes ou interfaces, que é o ideal, né? Nós podemos contar com o Spring Framework para instanciar objetos dessas classes, gerenciar esses objetos e fazer a injeção de dependências automaticamente. Na prática, isso quer dizer que nós não precisamos atribuir ou ligar um objeto no outro, né? Quando eu falo ligar, é injetar um objeto no outro. Nós não precisamos fazer isso manualmente como nós estávamos fazendo até agora, sem usar um framework como o Spring, né? Então, com o Spring, nós apenas declaramos para ele, para o Spring, né, quais são os objetos que queremos que ele gerencie, o que ele, inclusive, chama isso de bin, tá? Então, o bin é um objeto gerenciado pelo Spring, e ele vai fazer o trabalho para a gente. Bom, como eu já disse, isso aqui é um projeto Spring Boot, não é o objetivo desse vídeo te ensinar o que é Spring ou como criar um projeto com Spring. Nós temos vídeos aqui no canal explicando sobre isso, tá? Que o objetivo é falar sobre esses padrões, especialmente injeção de dependência, né? Então, como nós vamos fazer? Vamos criar uma nova classe. Uma nova classe aqui com a AlgaWorks Loja mesmo. Vou chamar essa classe de Loja Config. Aqui em Loja Config, eu vou anotar essa classe com a notação Configuration. Essa notação Configuration indica que essa classe aqui, ela tem como objetivo, né, declarar os bins através de métodos. E por isso, o container do Spring pode usar ela para gerar a definição de bins. Beleza? Então, basicamente, estou falando, Spring, essa aqui é uma classe de configuração. E o Spring sabe que uma classe de configuração é uma classe que vai definir os bins que ele vai trabalhar. Agora, nós temos que definir, então, esses bins, né? Para isso, nós criamos métodos. Vou criar um método aqui, ó, chamado PagSeguro, que retorna, né, um PagSeguro Service, mas ele vai chamar também PagSeguro Service. O nome aqui pode ser esse. E vou anotar com @bin, aqui do Org Spring Framework, tá? Anotei com @bin. Essa notação bin indica que este método aqui que nós estamos implementando, ele produz, ou seja, ele instancia um bin que será gerenciado pelo container do Spring. Então aqui é onde nós podemos, deixa eu pegar a instanciação aqui para ficar igual aqui, ó, com token e tudo, só para você entender, ó, do return new PagSeguro Service aqui. Então configuramos para o Spring, declaramos para ele que quando ele iniciar, ele deve chamar esse método PagSeguro Service aqui para ele obter um objeto, um bin, como ele chama, né? Um bin do tipo PagSeguro Service. Então, em algum lugar durante o ciclo de vida da aplicação, em algum lugar que o Spring verificar que
existe a necessidade de ter uma instância de um objeto do tipo PagSeguro Service, ele vai saber que, ele vai lembrar disso aqui, ele vai vir aqui buscar. Na verdade, ele vai ter inicializado isso, já quando inicia a aplicação, ele já vai instanciar isso, né? Mas ele vai, então, ter o acesso a esse bin, porque nós estamos declarando aqui. Agora eu vou criar um outro método que retorna o venda service. Vou chamar ele de venda service. Opa, aqui vou anotar com bin. E eu vou dar um return venda service. Espera aí, eu tenho que passar aqui como parâmetro new, né? Do venda service, eu tenho que passar aqui como parâmetro um gateway de pagamento, né? Que gateway de pagamento é esse? Que gateway de pagamento é esse? O que tiver sendo usado no momento. Pode ser o PagSeguro, pode ser o PayPal, enfim, não importa. Por isso, nós vamos passar aqui receber como parâmetro um gateway pagamento. Vou chamar aqui de gateway pagamento e passamos aqui como parâmetro. O Spring ele é inteligente o suficiente para passar como parâmetro desse gateway de pagamento uma instância de um gateway de pagamento. E no momento, até nesse momento aqui, qual que é a instância de gateway de pagamento que nós declaramos para o Spring que é para ele gerenciar? É o PagSeguro Service, né? Porque lembrando que PagSeguro Service é um gateway de pagamento. Então, automaticamente o Spring vai passar aqui uma instância de PagSeguro Service aqui e nós vamos instanciar um Venda Service passando a instância do PagSeguro Service aqui. Mas do ponto de vista desse método aqui, se a gente esquecer que a gente está olhando isso aqui, do ponto de vista desse método aqui, não importa. O que nós precisamos é apenas de um gateway de pagamento, pode ser qualquer outro, tá? Ok. Agora, vamos rodar isso aqui. Será que funciona? Como que a gente roda isso aqui? Para a gente rodar, como a gente quer usar Spring, nós vamos usar essa classe loja application aqui. Tá? Não vou fazer um teste unitário, não. Poderia ser um teste unitário também, mas não vou fazer um teste unitário. Porque a gente precisa levantar o contexto do Spring, né? O que eu quero dizer levantar o contexto do Spring? A gente precisa levantar o container do Spring. Porque o Spring ele tem um container, que é o IOC container, né? O container de inversão de controle do Spring, que é o cara, né, responsável por gerenciar os bins, por instanciar, por fazer as ingestões. Nós precisamos levantar esse container. Essa classe aqui, quando a gente cria um projeto Spring Boot, ela já é criada automaticamente. Então, basicamente, é a classe de inicialização de uma aplicação Spring Boot. Se a gente rodar ela, vamos rodar? Vamos ver o que acontece. Ó, ela já está terminada, ó, terminator, tá vendo? Então, levantou o container do Spring e derrubou, porque não tem nada para fazer. Isso aqui não é uma aplicação web, tá? Não é apesar de a gente estar usando Spring Boot não é só para aplicações web. Isso aqui não é uma aplicação web, é uma aplicação standalone. Levantou e terminou, certo? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar uma variável do tipo application context, vou chamar aqui de application context e vou receber o retorno desse método. Então, olha só, esse método aqui retorna um tipo application context. O application context ele representa exatamente o container de inversão de controle do Spring. Então, o application context ele nos dá acesso aos bins gerenciados pelo Spring. Como assim dá acesso aos bins gerenciados pelo Spring, Thiago? Vamos ver aqui, ó. Eu quero um Venda Service. Por que eu quero um Venda Service? Porque eu quero chamar o método registrar dele, né? Então, Venda Service. Como que eu faço agora? Se eu instanciar aqui Venda Service, fizer uma instanciação, ele vai começar, peraí, vai passar o gateway de pagamento. Não é isso. Como a gente está usando o Spring, a gente não vai instanciar classes que são gerenciadas pelo Spring usando a instrução new. A gente não faz isso mais. A gente vai pedir para o Spring, me dá uma instância, porque eu sei que você está gerenciando esse negócio aí para mim. Então, vamos lá, ó. Opa, application context. Aí eu vou pedir para ele, ó, get bin, me dá uma instância aí, me dá um bin. Qual bin que você quer? Eu quero um bin do tipo venda service. Ele vai me dar um bin venda service. Mas por que ele vai me dar esse bin venda service? Porque eu configurei antes aqui, ó, que é para ele gerenciar o venda service, tá? Só que lembrando, para ele me dar um bin do tipo venda service, o venda service depende de um gateway de pagamento. E como ele depende de um gateway de pagamento, ele vai pegar esse PagSeguro Service e vai jogar aqui para o gateway de pagamento, que vai jogar aqui para o construtor de venda service. Isso tudo automaticamente, só estou te explicando. Beleza? Eu vou... Deixa eu pegar aqui do
essa instanciação aqui de venda. Vou instanciar aqui e vou chamar esse método registrar aqui embaixo, certo? Você pode estar perguntando, peraí, Thiago, por que você fez um new venda, não colocou ele para ser gerenciado também pelo Spring? Aqui nós não usamos o container de injeção de dependência, porque o tipo venda não deve ser um bin Spring, né? Não faz sentido deixar o Spring gerenciar o ciclo de vida de uma instância de uma entidade, né? Então a gente só coloca isso em tipos que a gente quer que o Spring gerencie. Não faz sentido aqui venda, a gente pode ter 1.000, 5.000 vendas, 10.000 vendas, não é o Spring que vai gerenciar isso. Aí aqui sim a gente vai fazer o new. Aí eu passo aqui então para o Venda Service, o registrar. Veja que aqui a gente não precisou instanciar e nem obter o BIM do PagSeguro Service, ou seja, de uma implementação de um gateway de pagamento, tá vendo? Porque isso tudo vai ser feito automaticamente, né? Eu vou rodar aqui essa classe, dá uma olhada aqui, ó. Opa, aqui. Essas mensagens aqui. Registrando venda de camiseta branca, no valor de tanto, PagSeguro. Então, foi executado e foi usado o gateway do PagSeguro, tá? Aí se a gente falar assim, mas eu queria usar outro gateway, ao invés do PagSeguro, eu queria usar o PayPal agora. Beleza, a gente pode, deixa eu fechar isso aqui no config, eu vou duplicar essa linha aqui e vou chamar aqui PayPal Service, aqui é usuário e senha, né? Eu declaro então que existe um BIM agora do tipo PayPal Service. Só isso? Será que vai funcionar? Vamos rodar para ver se ele usa o PayPal Service. Opa, não funcionou. Não funcionou porque a gente tem duas instâncias. Ele encontrou duas instâncias. Aqui, ó. Parâmetro 0 do Venda Service requer um único BIM, né? Mas foi encontrado dois. Ele encontrou PagSeguro Service e PayPal Service. Então a questão é que para passar aqui para esse método Venda Service um gateway de pagamento, ele precisa de uma instância do tipo gateway de pagamento. Só que ele encontrou duas instâncias, tem o PagSeguro e tem o PayPal. Aí o Spring ficou na dúvida. E agora, qual que eu devo adicionar aqui? Ele não vai tomar uma decisão por conta própria, né? E aí ele lançou, então, uma exception, um erro aqui para a gente, tá? Então, para isso, para resolver isso aqui, a gente tem que dizer, ou tira um, né? Tira o código de um, ou a gente diz o seguinte, @primary, aqui no PayPal, por exemplo. Então, essa anotação aqui, ela indica que esse BIM aqui, ele tem preferência quando tem múltiplos candidatos, né? Veja, tem dois candidatos aqui, né? PagSeguro e PayPal. Quando tem mais de um candidato, essa aqui é a preferência, é a primária, né? Para fazer a injeção. Então, se a gente faz isso, ó, e roda de novo, olha só, registrou venda usando PayPal. Se o dono da loja ou a gente decide, não vamos usar o PayPal, não, vamos usar agora o PagSeguro. Simples, pega o primer aqui, põe ele para cima e roda de novo. Estava usando PayPal, agora está usando PagSeguro. Viu só? A gente tem outras alternativas para fazer isso aqui, tá? Para selecionar qual que vai ser a implementação a ser usada, além de usar essa anotação primary. Existem outras formas também, mas eu não vou falar aqui nesse vídeo não, porque não é ideia aqui estender sobre esse assunto não, tá? Beleza, você viu como que a gente declara que um determinado tipo é um BIM, né? Aqui você viu a gente criando uma classe com @configuration, usando essas anotações BIM, mas eu vou fazer diferente agora, te mostrar uma alternativa. Uma alternativa, essa aqui é uma forma, tem uma alternativa também. Vou comentar aqui, se eu comentar, logicamente vai dar erro, né? Não vai achar o Venda Service. Então, no such BIM definition exception, ele não encontrou uma definição do BIM, né? Venda Service, justamente porque a gente comentou aqui. Então, isso aqui é uma definição, uma declaração de que existe um BIM do tipo Venda Service. Outra forma é anotando com @component. E aí existem várias anotações que também significam que é um componente. A gente tem @repository, service, entre outras, que eu não vou entrar em detalhe aqui nesse vídeo, tá? Mas com @component, a gente está então declarando que essa classe Venda Service é um componente do Spring. O componente é um BIM. A gente não precisa então dessa declaração aqui. E aí, rodando novamente,
vai funcionar normalmente, certo? E tem mais coisa que eu quero te ensinar sobre injeção de dependência, que é pontos de injeção. Veja que... Cadê o Venda Service? Veja que a nossa injeção aqui da dependência foi feita pelo construtor. Então, esse aqui é um dos pontos de injeção, tá? Vou te ensinar 3 pontos de injeção. O primeiro é por construtor. Por que é bom fazer injeção por construtor? É bom porque evita a instanciação do objeto, né? Você obriga a instanciação do Venda Service com essas dependências, né? Não tem como ninguém instanciar um Venda Service sem passar o gateway de pagamento aqui, porque é o único construtor que existe, né? Só que fica com código boilerplate aqui um pouco maior, né? Dependendo de quantas dependências que a sua classe tem, seu construtor pode ficar com mais código. É uma desvantagem, mas tem essa vantagem de você obrigar, né, a instanciação da sua classe receber as dependências que você precisa. Existe um outro ponto de injeção que é por setter, por um método, né, que vai atribuir. Aí eu vou comentar aqui o construtor e vou criar um método aqui. Vou chamar usar gateway pagamento. Poderia ser set gateway pagamento. Poderia ser set gateway pagamento, tá? Vou colocar assim diferente só para você entender que não precisa seguir a convenção Java Bean, tá? Gateway pagamento. Aí eu vou atribuir aqui, ó, lá naquela variável de instância, gateway pagamento. Beleza? Só isso aqui já resolve? Não, porque o Spring não vai saber que tem que chamar esse método aqui para atribuir o gateway pagamento. A gente vai colocar aqui uma notação chamada auto-write. Ou seja, a gente vai dizer para o Spring que esse aqui é um método que ele deve chamar para fazer a ligação, né? Para injetar um gateway pagamento no Venda Service. Quando a gente faz isso, a gente consegue rodar. Opa, tem algum erro aqui. Acho que será que eu... Ah, tá. Tem um erro aqui nesse teste nosso porque não tem mais o construtor, né? Vou deixar comentado aqui que a gente não vai usar mais esse teste. Então deixa eu rodar de novo. Olha só, rodou normalmente. Se eu tirar aqui essa anotação, auto-write, nós não vamos conseguir rodar. Vai dar erro. Tá vendo? Deu null pointer exception, né? Então aqui em Venda Service, o gateway pagamento está nulo. Por quê? Porque ninguém atribuiu. Não recebe mais como no construtor. Isso aqui está nulo. Esse método não foi chamado porque não tinha anotação. Com a anotação, funciona. Beleza? Ok, outro ponto de injeção é a injeção por propriedade. Então, vou comentar o método aqui. Veja que o construtor continua comentado. Eu posso simplesmente auto-write, posso injetar aqui na propriedade. E ele vai atribuir essa propriedade. É o jeito assim mais que deixa o código mais bonitinho, né? Porque não gera código boilerplate. Como tinha aqui, tem que ter códigos de atribuição, né? Aqui métodos de atribuição. Com o construtor tem que ter construtor que pode ter muitos parâmetros. Aqui é o jeito que deixa o código mais bonito, na minha opinião. Olha só, injetou, tá vendo? Porém, isso aqui dificulta um pouco o teste, tá? Porque como aqui é uma propriedade privada, se você quiser instanciar então um Venda Service, para você instanciar aqui, ó. Deixa eu criar um novo aqui. Instanciou um Venda Service. E aí, como que você vai substituir o gateway de pagamento se ele está privado? Porque o Spring consegue ter acesso a isso aqui e atribuir. Através de reflection, né, ele consegue fazer isso. Mas e aqui? Como que você vai fazer? Aí não tem jeito, tá vendo? Claro, existem bibliotecas de teste que vai te ajudar nisso aqui também. E também vai usar reflection para atribuir. Mas é só um ponto que eu queria deixar claro para você. Pode dificultar um pouco, não é tanto assim, mas dificulta um pouco. Então, muita gente prefere até fazer por construtor para evitar isso, tá? Já quem gosta mais de deixar o código mais bonito, já prefere usar dessa forma. Então, são opções que você tem. 3 pontos de injeção.
Agora que você mergulhou comigo em injeção de dependência e sabe tirar o total proveito desse padrão, eu quero te convidar para conhecer o nosso curso online e imersivo Especialista Spring REST. É o conteúdo mais completo que você vai encontrar sobre modelagem e desenvolvimento de REST APIs com Spring. São mais de 77 horas de videoaulas. Eu vou deixar aqui um link abaixo desse vídeo para você se inscrever na lista de espera da próxima turma, caso você tenha interesse. A gente te notifica quando um pouco antes de abrir as vagas para a próxima turma, beleza? Então, se inscreve aí e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço, até lá!